Olá, alunos do sétimo ano. Vamos para mais uma aula de geografia. Vamos trabalhar a questão da comunicação aqui no Brasil. Tá, na aula passada nós vimos a questão do transporte. Só aqui reforçando que esses dois elementos da sociedade, esses dois ramos da sociedade, o transporte e a comunicação, eles foram essenciais para o desenvolvimento do país e desenvolvimento do mundo de um modo geral. Tá? Então, transporte e comunicação são essenciais para os nossos tempos modernos que nós vivemos. Então, as comunicações no Brasil, um breve histórico aí. O que diz aí? Diz assim, ó, o telefone foi introduzido no Brasil no século XIX. No início do século XX, o serviço de telefonia era restrito a poucas cidades. Em 1907, havia apenas 15 mil linhas telefônicas no país, quase 80% delas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então, vocês estão vendo aí, né, que a questão da comunicação no Brasil, até o início do século XX, do século passado, era bastante precária. Aí nós tivemos o telefone, né, introduzido aí no Brasil, com um pouco mais de 15 mil linhas, e uma concentração nesses 3 estados, né? Então, o que nós tínhamos aí? Nós tínhamos aí uma concentração de 80% das linhas telefônicas, dessas 15 mil linhas telefônicas, estavam presentes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Em 65, ou seja, em 1965, foi criada a Intelbras. A Intelbras era uma empresa estatal, tá, que tinha como prioridade trabalhar com as nossas comunicações no Brasil. Empresa com responsabilidade de integrar e ampliar o sistema nacional de telefonia. Vocês têm uma ideia, o telefone no Brasil, ele só veio se espalhar por todo o Brasil na década de 60, tá? Mas veio ganhar popularidade mesmo apenas na década dos anos 90, final dos anos 90, que o celular chegou a ser mais barato. Para você ter uma ideia, quem tinha uma linha telefônica até os anos 90, até o ano de 93, 94, 95, era apenas pessoas que tinham um poder aquisitivo muito grande, porque uma linha telefônica era talvez um preço quase que de um carro. Pra vocês terem uma ideia, era muito cara. A introdução do rádio, que foi outro meio de comunicação bastante utilizado, e esse sim se popularizou, né, no Brasil. Ele chegou aqui no Brasil no ano de 1922 e mudou os costumes da população, interligou o território nacional. Ou seja, década de 70, 80 e até meados de 90, o principal meio de comunicação do brasileiro era o rádio. Tá? O rádio que era popular, e o rádio também, devido à sua forma de transmissão através de ondas, pegava em qualquer lugar. Então era um meio de comunicação que conseguia fazer a cobertura 100% do território brasileiro. Não existia um lugar no Brasil para não pegar rádio. Tá? Então nós tínhamos uma cobertura 100%. Esse meio de comunicação se popularizou rapidamente aí nas décadas de 30 e 40. São as chamadas décadas de ouro do rádio. Na década de 1950, aí surge a televisão, que uniu o quê? A televisão, ela teve a capacidade de unir o som, que era do rádio, e a imagem, facilitando dessa forma. No ano de 1970, com a comunicação via satélite, iniciaram-se as transmissões de televisão em rede nacional. Vocês têm uma ideia, as televisões até o ano de 70, elas eram apenas regionais, ela não era nacional. Então, a partir da transmissão via satélite, é que possibilitou o brasileiro de qualquer parte do Brasil poder receber o sinal da televisão.
As telecomunicações no Brasil. Aí nós temos o quê? Ó? No início do século XX, o sistema de telecomunicação no Brasil era controlado por empresas particulares. Durante os anos 60, esse sistema passou a ser de responsabilidade do Estado. A Intelbras, tá? Tinha a Intelbras. Ano de 1990, foi privatizado o sistema de informação no Brasil, tá? E atualmente nós temos acesso à internet, que está tendo um crescimento acelerado, tá? Aí vocês estão vendo que no ano de 2016, desculpa, na região Nordeste, 56,6% dos domicílios tinham acesso à internet, enquanto que no Sudeste 76%, e assim por diante, tá? Então atualmente, o meio de comunicação mais utilizado e o meio de comunicação que hoje ganha mais adepto é a internet, tá? E a internet por várias facilitações. Comunicação no Brasil. Tem esse texto que diz assim, ó, os meios de comunicação transmitem mensagem, informações e ideia. Responsabilidade de... Deixa eu ver, nós estávamos lendo aqui, né? Vamos só iniciar a leitura. Os meios de comunicação transmitem mensagem, informações e ideia. Eles possibilitam a interação entre pessoas, entre empresas, grupos sociais e políticos e órgãos governamentais. Por isso, a presença dos meios de comunicação contribui para a integração do território nacional. Olha, então nós estamos falando aqui, os meios de comunicação e os meios de transporte, eles possibilitaram, tá? Eles possibilitaram que nós tivéssemos uma integração. O que é integração, gente? Olha, se vocês conversar com alguém mais velho, tá? Um avô ou até mesmo o pai de vocês, eles vão contar a história que as pessoas antes para ir, por exemplo, São Paulo, Brasília, eles passavam 2, 3 meses viajando. Por que isso? Porque não tinha transporte. E quando iam para lá, que chegava lá, passava muito tempo as pessoas que ficaram aqui sem ter notícia, porque também não tinham meio de comunicações integrados. Hoje a pessoa sai daqui e vai ligando do meio da estrada, olha, estou em tal lugar, até chegar. Tá? Então, era muito comum a pessoa... Tá? Era muito comum a pessoa passar 2, 3 meses sair daqui sem dar notícia. Tá? Era comum isso, não tinha meio de comunicação que integrasse e que facilitasse essa comunicação. Então, os meios de comunicação tiveram esse papel de integração e facilitação da vida das pessoas, assim também como os meios de transporte. Aí nós temos aqui como acesso à internet. Vocês sabem que para acessar a internet tem que ter o quê? Ó? Por exemplo, ó, nós temos que ter operador de telefonia celular, empresa de telefone celular. Nós temos que ter o quê? Uma antena de rádio da operadora. O que é essa antena de rádio? Nem como vai funcionar uma rádio, mas é que ela vai receber a antena, a torre, como nós chamamos, desculpa, ela vai receber o sinal da operadora e retransmitir, pessoal, ó, para celular, para tablet, para computador. Aí nós temos também aqui, ó, por exemplo, um satélite. O que é um satélite? Também tem a antena via satélite. A transmissão via satélite, que é o quê? Como é que acontece? Tem um satélite, que é um aparelho que fica circulando em volta da Terra. Existe uma central que manda um sinal para esse satélite, como vocês estão vendo aqui, ó. Como vocês estão vendo, aí onde tem assim, operadora terrestre dos sinais de satélite. Essa operadora aqui, ó, como nós estamos vendo aqui, esse aqui. Então ele vai o quê? Ele vai enviar o sinal aqui para o satélite, ó. O satélite é o quê? O satélite, na órbita do planeta, troca sinais com a antena doméstica do usuário. E por sua vez, lá na casa de vocês, vai ter uma antena, tá? Vai ter uma antena para receber o sinal do satélite. Essas televisões que a gente tem aí, essas antenazinhas, antena parabólica, funcionam dessa forma. A antena parabólica, ela recebe o sinal de um satélite.
ou qualquer uma outra dessas antenas. Por sua vez, tem os modem e o roteador, que faz o que? Você instala na sua casa e eles retransmitem o sinal para seu computador, para seu celular ou para qualquer outro aparelho, um tablet ou qualquer outra coisa. Aqui nós temos também a operadora de internet via fibra ótica, tá? Aí nós temos também esse modelo, tá? Que é via fibra ótica, tá? Aí nós temos o que? Nós temos aqui o sistema, tem o modem e tem os computadores, tá? Só que esse fibra ótica, gente, eles são o que? Eles vêm por cabos. Só que são cabos que faz uma transmissão muito veloz. É a melhor transmissão e a mais moderna que nós temos. Aí nós temos aí, ó, domicílios com acesso a banda larga. O que é banda larga? Banda larga é internet de alta velocidade. Aí nós temos, ó, não possui serviço banda larga, não possui serviço de banda larga. No sul, nós temos aí em percentual, né? No sul nós vamos ter aí mais ou menos 30% da população não possui, que o vermelho aí não possui, e nós vamos ter aí do outro lado 70% das pessoas que possuem internet banda larga. Aí vocês estão vendo que quem menos tem banda larga é a região Nordeste e Norte. Automaticamente as outras regiões que têm mais banda larga, região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Quem tem menos banda larga, Nordeste e por último o Sudeste. O Nordeste com um pouco mais de 50% das pessoas tendo acesso à banda larga e a região Norte menos aí mais ou menos uns 47% da população tendo banda larga. Temos aí também, gente, ó, aí como o Brasil está a distribuição dos chamados rede de internet por fibra ótica em 2013. Esses cabos aí, vocês estão vendo que eles são os cabos que levam essas informações. São via cabos de alta tecnologia, a fibra ótica, né? Então ela transmite dados, ou seja, informações. A internet é bem mais rápida. Vocês estão vendo aí que aqui na região sul do Piauí, ó, tá vendo? Não temos internet fibra ótica. Aqui a nossa internet toda ainda é por antena via rádio, tá? Nós recebemos esses sinais, eles chegam aqui para a gente através de retransmissão por antenas. E o Brasil, a região norte é totalmente descoberta de fibra ótica. A região sul e sudeste, a estante de linhas aí, são os locais onde passam as redes de fibra óticas, tá? Aí nós temos aí também aí, ó, esse tipo de serviço. Isso aí é a melhor internet que nós vamos ter. Aí nós temos, tá, a atividade, tá? Nós temos aí a atividade e essa atividade ela é correspondente às duas últimas aulas que nós tivemos. Na hora que eu postar para vocês, eu coloco o número das páginas da atividade, tá ok? Bons estudos, boa aula.